No dia 24 de fevereiro de 2022, os primeiros tanques russos cruzaram a fronteira da Bielorrússia em direção à Ucrânia. Desde então, o que se viu foi uma tomada gradual dos territórios ucranianos pelas forças militares da Rússia, e um dos maiores conflitos bélicos das últimas décadas na Europa. Esse também é um dos conflitos mais midiáticos, o que vem gerando crítica, inclusive pela ausência de cobertura sobre outras graves crises humanitárias que o mundo enfrenta atualmente, mas em regiões de menor interesse político e econômico. Intensos combates na Ucrânia, inclusive em Kiev, onde um míssil russo atingiu um edifício residencial. O projétil caiu entre o 18º e 21º andares do prédio, enquanto os moradores estavam sendo retirados do local. Em resposta aos ataques, o Conselho de Segurança da ONU emitiu uma carta de repúdio às ações lideradas por Vladimir Putin, presidente russo. Países da Europa Ocidental e os Estados Unidos implementaram uma série de sanções econômicas à Rússia, com o objetivo de fazer pressão, mas ao mesmo tempo evitar um enfrentamento militar direto com a maior potência nuclear do mundo. Entre as razões apontadas pela Rússia como justificativas para invadir e atacar o país vizinho, que conquistou sua independência há 30 anos, estão a expansão pelo leste europeu da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, liderada pelos Estados Unidos, e a possibilidade de adesão da Ucrânia à aliança militar, além da contestação do direito da Ucrânia à soberania. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky convocou os cidadãos para ajudar a defender o país. Nós resistimos e repelimos os ataques do inimigo. A luta continua em muitas cidades e regiões, mas sabemos o que estamos protegendo: o país, a terra e o futuro das crianças. É o nosso exército que controla Kiev e as cidades-chave. Se por um lado, a Rússia diz querer impedir o que classifica de cerco à sua fronteira, analistas veem na guerra uma tentativa de Putin de restabelecer a zona de controle e influência da antiga União Soviética. Com os bombardeios, muitas cidades ucranianas foram destruídas. Mariupol, localizada na região sudeste da Ucrânia, é uma das mais afetadas pela guerra. 90% da sua estrutura foi destruída por ataques russos e 40% da sua infraestrutura é irrecuperável, segundo o prefeito da cidade. Segundo a Acnur, a Agência das Nações Unidas para Refugiados, até o dia 1º de abril, mais de 10 milhões de pessoas foram deslocadas, seja para dentro da Ucrânia ou para o exterior como pessoas refugiadas, o que representa cerca de 1/4 da população do país. Os fotógrafos brasileiros Gabriel Chaim e Felipe Dana estão na Ucrânia cobrindo a guerra. No Instagram, eles têm compartilhado algumas imagens que mostram a destruição no país. Para entender melhor a guerra na Ucrânia e as suas consequências para o mundo, o Verso Expresso entrevistou o professor de Direito Internacional, João Paulo Aleim. Eu acho que a gente está vivendo um momento agora, né, muito emblemático, que talvez nos permita pensar muitas coisas sobre como vai ser o depois, né? Durante a guerra, a gente fica apreensivo do ponto de vista do que isso pode resultar com perdas de vidas, né, como já tem acontecido, ameaça nuclear, mas me parece que essa guerra ela está situada em um antes e um depois, né? Ela é fruto de questões mal resolvidas da Segunda Guerra Mundial e talvez aponte para um novo desenho geopolítico global, né, por conta talvez de uma insuficiência das instituições que a gente tem nos dias de hoje para fazer frente a uma contenção de um conflito que ninguém esperava que pudesse acontecer, mas está aí realmente, né, mostrando toda a sua força. A ONU foi criada num contexto do final da Segunda Guerra Mundial, portanto todo o desenho, né, institucional da ONU, a Assembleia Geral e particularmente o Conselho de Segurança, ele foi construído para proporcionar um equilíbrio entre as duas grandes potências, né, do pós-guerra, a União Soviética e os Estados Unidos. Portanto, ele é um retrato muito datado, um retrato muito situado em um contexto que já não é mais o contexto atual. Talvez isso aponte para uma necessidade de revisão, né, de um mecanismo de segurança internacional, que talvez seja a grande proposta da ONU, de tentar criar um equilíbrio geopolítico que pudesse evitar uma terceira guerra mundial. Me parece que muita gente quer ideologizar esse debate, como se existisse, enfim, uma questão de esquerda ou de direita aqui. Me parece que isso está muito longe do que efetivamente acontece, né? É uma guerra de uma potência com pretensões imperialistas, né? E que está realmente levando à destruição, né, da Ucrânia e está levando ao cometimento de crimes de guerra que, sim, podem ser depois responsabilizados, não apenas
pelo Tribunal, enfim, de Haia, né, mas também pelo Tribunal Penal Internacional. Em 30 dias de guerra, pouco mais de 30 dias de guerra, quase 4 milhões, né, mais de 4 milhões de pessoas que saíram do país. Isso tem um impacto imenso do ponto de vista de políticas públicas, políticas sociais nos países vizinhos, né, na Polônia, em boa parte dos países da Europa, para onde tem seguido essas pessoas. E isso representa, do ponto de vista econômico, claro, um impacto, porque os estados precisam, os países precisam receber essas pessoas de alguma forma, mas também um abalo emocional, ou seja, você está saindo do lugar onde você tem as suas raízes, as suas referências familiares, né? E isso é uma crise humanitária com a qual vamos ter que lidar. Participar da OTAN tem um significado político importante, do ponto de vista do que representa a participação em uma aliança militar fundada em vínculos de solidariedade, porque a OTAN tem, nas suas normas constitutivas, o famoso artigo 5º, que estabelece a possibilidade de uma atuação solidária. Portanto, uma agressão a qualquer um dos países implica na obrigação de todos reagirem. Então, do ponto de vista do direito internacional, do ponto de vista dos princípios que envolvem, por exemplo, a autodeterminação dos povos, é reconhecido o direito de qualquer país de se vincular a qualquer aliança, enfim, política, econômica, militar que ele deseje, né? A Europa tem preocupação imediata para que o conflito não se expanda. Esse é o mais importante. Mas também não deixa de ser interessante a gente analisar que uma ação mais efetiva da Europa pode significar também um impacto importante na sua economia, porque a Rússia é fornecedora de muitas commodities que fazem a economia europeia funcionar. Porque isso tem um impacto evidente na vida das pessoas. Você está numa situação em que existe aqui o financiamento, você imagina que você está trabalhando, pagando imposto, por exemplo, para financiar uma guerra, e sobretudo contra pessoas que são não apenas de um país vizinho, mas pessoas que têm uma origem histórica comum, né? Russos e ucranianos, isso é muito complicado. Há, portanto, um grande prejuízo imediato para as pessoas e que deve se estender por muitos e muitos anos, porque uma crise econômica para a Rússia, por mais lastro que ela eventualmente disponha, uma hora esse dinheiro vai faltar para financiar ou subsidiar políticas públicas e implementar, enfim, né, benefícios para a população. Primeiro, a gente não tem no mundo hoje, e a gente, quando olha para o panorama global, a gente pensa, quem é a grande liderança mundial hoje? A gente não tem líderes globais, efetivamente fortes e capazes de conduzir uma política que seja minimamente hegemônica. O próprio Biden, né? O Biden ele é visto como uma pessoa muito insegura, né? Talvez essa grande liderança, a última grande liderança que a gente tenha tido no mundo foi a Angela Merkel, né? A gente não tem mais, a gente pensa nas lideranças, enfim, de Itália, França, né? de países, enfim, do mundo inteiro, e inclusive os Estados Unidos, a gente percebe claramente que existe uma certa debilidade do ponto de vista, enfim, ética, moral, né, e política. O Brasil tem um papel interessante nesse contexto. Primeiro, porque talvez o nosso presidente tenha sido o último dos líderes mundiais que esteve com Putin antes da decisão de efetivamente invadir a Ucrânia. Mas eu acho que há um diálogo muito fácil, por exemplo, entre o presidente brasileiro, o presidente russo e também todas as outras lideranças que têm esse perfil autocrático, né? Esse perfil, portanto, de crítica à democracia liberal e crítica a essa ideia de que o Ocidente, né, deve, de alguma forma, se conduzir por princípios a partir da ideia de liberdade de opinião, de expressão e todas essas questões, né? Isso não é, veja só, isso não é uma questão ideológica, é uma questão fática de ofensa a um modelo de democracia onde as pessoas podem livremente expressar suas ideias. Talvez esse seja o grande motivo, né, dessa simpatia do nosso presidente com relação ao Vladimir Putin e a dificuldade que ele tem de efetivamente, né, fazer uma fala mais dura. Então, eu acho que o Brasil, pelo posicionamento dúbio e ambíguo que vem adotando, se coloca muito mal também diante desse conflito e pode também sofrer consequências, né, no futuro em virtude disso. Um mundo aí com parâmetros econômicos que colocam em xeque, por exemplo, a ideia de globalização
Importante lembrar que isso vem depois de um contexto de pandemia, né? Isso vem num contexto aí já de muita insegurança e de muita dificuldade de pensar, por exemplo, né, como as pessoas podem ou não transitar pelo mundo e que relações de dependência podem ser criadas a partir desse trânsito de pessoas e de, né, mercadorias. E agora a gente tem a guerra, que tem um impacto aí bastante importante também nos modelos produtivos. Eu acho que muitos países estão refletindo e pensando aí sobre como se tornar autossuficientes, por exemplo, não depender de outros países, né, como, por exemplo, né, se proteger diante de ameaças dessa natureza, enfim, com ainda os dados lançados à mesa, mas a gente não sabe exatamente que jogadas serão feitas aí a partir desse cenário. O Verso Expresso fica por aqui. Fique de olho nas plataformas da Agência Verso na internet para acompanhar as próximas edições do programa. Tchau!